Muito bem, caríssimo Diogo Simão, estamos live para mais uma edição do Capital Aberto, esta espante-se dedicada ao tema da semana, que é? Uma super edição especial. Mais uma? Sim, mais uma, pós-eleições legislativas de 2025, com surpresas, com muitas surpresas. Olha, eu não me quero comparar, não nos quer comparar, ou como é óbvio, ao ilustre Ricardo Araújo Pereira, mas também a classe política também contribui bastante para conteúdo para o nosso podcast, pá. Sem dúvida. Nós temos, desde que lançámos o Capital Aberto, já tivemos umas quantas eleições, não? Sem dúvida. Sim, já falámos. Aliás, é um tema que eu acho que diretamente e indiretamente nos toca a todos, seja na nossa vida privada, seja mesmo na nossa vida empresarial. E, portanto, acho que é sempre muito importante e relevante trazermos estes temas à tona e mesmo também fazermos aqui algum tipo de futurologia daquilo que possa ser nos próximos tempos aqui no nosso simpático Portugal. Sobretudo em dias como este em que parece que o país foi atropelado por um comboio. Hoje, aliás, um dos dados que prova isso é o dia, não sei se tiveste tempo hoje durante o teu dia de trabalho para percorrer as redes sociais, eu dediquei ali um bocadinho de tempo a ver a sentir o pulso àquilo que se escrevia por lá nos twitters desta vida e parece que o país está em revolução, não é? Sim, eu diria até mais. Gostava de usar aqui assim um chavão de que eu acho que primeiro que tudo estamos a viver um momento histórico, estamos a viver história, porque desde o 25 de Abril que nada igual teria acontecido numas eleições legislativas e pronto, por outro lado também não é nada que seja totalmente inédito, acho que não estamos a viver algo surpreendente. Não é inédito a nível europeu ou global, não a nível português. Portanto, nós não estamos a ser autênticos, não é? Nós estamos a seguir a tendência com algum atraso, como sempre fomos. Aliás, Portugal nós estamos sempre, as modas chegam sempre o que é bom, dá para nos prepararmos com antecipação, não é? Já sabemos o que é que aí vem. Agora, efetivamente, acho que nós não podemos ignorar, até porque aliás, há um dos partidos que aqui permanece ainda com alguma representatividade em termos ainda é grupo parlamentar e, portanto, ainda tem 3 deputados nomeados para estas próximas legislativas, mas que é a questão da CDU. Pronto, verdade, que já não existe, já devia estar erradicado, permanece, está, digamos, paulatinamente começa a dissipar-se, mas sem dúvida. Mas vamos por partes. Antes de batermos na CDU, vamos começar pelo princípio. É verdade, tens razão. Mas para quem está a ver no YouTube, temos os resultados finais da eleição de ontem, que basicamente coloca de facto um partido como vencedor, porque foi o mais votado com alguma margem sobre os restantes, mas coloca e o grafismo é interessante por isso, porque de facto coloca as coisas em perspectiva e tu vês no gráfico 3 barras bastante proeminentes, que são os 3 partidos mais votados, e depois vês o resto que é praticamente paisagem, é só para enfeitar o Parlamento, mas basicamente temos 3 forças políticas muito fortes neste que vão povoar o Parlamento e vão ter que se entender para governar o país. Como é que se vão entender, Diogo Simão? Bom, primeiro que tudo, tu queres usar aqui o jargão, portanto, queres usar aqui o título do bipartidarismo que acabou, não é? Portanto, o André Ventura tem usado esse termo, portanto, com alguma recorrência nestas últimas... Aliás, já no ano passado e este ano também. E, de facto, como é que eles vão entender... Olha, eu verifiquei ontem o seguinte, os velhos do Restelo, do PSD, portanto, todos aqueles que eu acho que com que o PSD ainda se identifica como sendo, principalmente os pilares e os fundadores e mesmo, portanto, os gigantes do PSD, todos eles comungam de uma narrativa de que, de facto, devemos ter calma e não nos iremos precipitar em falar com o Chega. O não é não do Montenegro é o que é. Eu não sei se tu reparaste, mas o não é não este ano e nestas legislativas já não foi muitas vezes. Muitos jornalistas perguntavam Sim, foi evitado esse tema pelas duas partes.
Exatamente, portanto, e por isso não sabemos o que aí vem. Havia a expectativa, como toda a gente já, e todos os comentadores de ontem à noite, e ainda hoje os jornais, portanto, estávamos esperançados que houvesse aqui uma coligação com o PSD, com a AD e com o IEL, para que de facto tivéssemos aqui uma governabilidade com alguma estabilidade para os próximos anos. Isso não é possível sem o Chega, portanto. Temos que não serve para nada. Quer dizer, a AD coligar-se com a iniciativa liberal seria mera cosmética, porque tem impacto zero na configuração do Parlamento. Zero. Sim, tem impacto zero. Porém, eu vou relembrar aqui aos nossos ouvintes o seguinte: o Chega, e vamos ver se eles são de facto se vão realmente fazer justiça àquilo que comentam, que eu sei que é sempre um bocadinho duvidoso essas promessas de campanha que às vezes fazem, mas o Chega, muitas das vezes, quando debatia as ideias, e mesmo agora em campanha, dizia que as propostas de lei, quando elas são feitas, ou quando são submetidas à votação no Parlamento, que temos que ter aqui a capacidade, independente de elas serem à esquerda ou à direita, se elas forem construtivas para o país, nós temos que votar nelas da forma como nós nos identificamos como partido e como pessoas. Esse é o grande desafio do Chega para a próxima legislatura, não é? É isso. Falando naquilo que obviamente o Chega é claramente o grande vencedor da noite de ontem, acho que não há dúvidas para ninguém. O único outcome menos positivo é que de facto o Chega é obrigado a essa posição de maior responsabilidade, ou seja, aquilo que é a tática de guerrilha que alimentou o crescimento do Chega até hoje não vai poder ser usada na próxima legislatura. Exatamente. Aqui é que é o basilis da questão, e eu por acaso creio que ontem isto não foi muito explorado. Ontem exploraram todos os ângulos, mais alguns, exploraram sobre aquilo que seria o futuro do PS. É por isso que está aqui o Capital Aberto, Diogo Simão, para explorar esse ângulo que ficou em falta pelos principais comentadores e analistas. Atenção, eu não estou a dizer que ninguém falou nisso. Eu acho é que não foi o tema que foi claramente explorado em conversa, portanto, nos painéis de discussão que existiam em todos os canais, na NAU, na CNN, SIC Notícias, na RTP. Portanto, eu fiz algum zapping ao longo da noite e de facto, não se falou muito sobre esse tema. Falou-se de tudo, falou-se do Bloco de Esquerda, falou-se já lá vamos, mas pronto, governabilidade sobre aquilo possíveis. Antes de lá irmos, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque é algo que de facto é uma ideia que tenho e que gostava de partilhar contigo, mas gostava também de perceber se tu concordas com ela, porque houve um pouco uma percepção, um sentimento de que a AD tinha tido uma grandiosa vitória. A minha pergunta é, até que ponto é que isso é mesmo assim, tendo em conta o resultado do PS? Ou seja, em condições normais, e se nós olharmos à história da democracia portuguesa, o PS, com um resultado miserável que teve, isto era para eleições para a maioria absoluta do PSD. O PSD, na verdade, ou a AD, teve 89 deputados, certo? 88? 86. Quando? Ok. Quando? Estás a falar quando agora ou... Não, agora, nesta eleição. Exatamente, 86 deputados, ou seja, foi o partido que venceu e teve 86 deputados. Eu não sei, não fui confirmar estes dados, mas admito que o PS ou o PSD já perderam eleições com números de deputados muito parecidos a estes, com que o PSD agora vence umas eleições. Ou seja, parece que foi uma grande vitória, mas caramba, 32% de votos e 86 deputados não é assim tão significativo como parece que se vendeu ontem. Ontem parece que ficou a ideia, sobretudo obviamente nas hostes do partido da AD, do PSD, de que teria sido de facto uma vitória esmagadora. Concordas com isto? Sim. Não, concordo, e isso ontem foi uma discussão no painel de discussão da SIC Notícias ontem, presumo que também nos outros canais, mas por acaso eu acompanhei essa discussão ontem à noite. Precisamente o que é que o PSD, eu acho que o PSD sai vitorioso por duas razões. Bem, foi o partido mais votado, não é? Como é óbvio, não se pode negar isso. Sim, certo, mas ele não sai vitorioso porque tem 32%, é como tu dizes bem. Estes 32%, ontem faziam-se as contas que numa situação destas em que vamos para eleições antecipadas, ontem ficou a dúvida que se na altura com o Santana Lopes como é que tinha sido a percentagem dos votos nas legislativas seguintes, mas ficava a dúvida se o PSD, se esta votação tinha sido pior ou não que na altura do Santana Lopes. Portanto,
Acho que há a consciência que de facto isto não foi é um bom resultado, mas isto Não é é estrondoso. não é estrondoso. Precisamente porque numa repetição onde já estava formado um governo PSD, ainda para mais em eleições antecipadas, isto deveria ter ido para uma maioria absoluta. Esse era o cenário ideal. Agora, o que eu acho é que são as duas vitórias do PSD nesta perspectiva, da minha opinião, como cidadão deste pequeno Portugal, foi uma jogada que isto só aconteceu porque o PS assim o quis. Apesar do Pedro Nuno Santos ontem não ter assumido essa responsabilidade, ele ontem chutou para o lado, para essa responsabilidade para o Chega na questão da moção de censura. Portanto, eu acho que foi uma grande vitória para cima do PS do ponto de vista de não deviam ter olhado para as evidências e para os sinais de que isto não era positivo para vocês, PS. E segundo, acho que é uma grande vitória para o PS do ponto de vista de que há união dentro do partido em relação ao Montenegro, que era uma grande dúvida que eu acho que existia até ontem à noite. E acho que o Montenegro conseguiu também mostrar ao país que o Spin Viva de facto tem de tudo menos transparência, porém é tudo menos relevante para a governabilidade de um país ser tema ser tema para todas as catástrofes que já têm acontecido nos últimos 2 anos. Por isso, toda a gente sabe que tudo o que orbita em termos de uma Spin Viva é suspeito, é demasiada conveniência para uma situação só, é demasiado suspeito. Agora, isto não deve ser impeditivo de que não haja escrutínio, e vamos fazê-lo, mas que não seja impeditivo de que haja uma continuidade de governar de um país que precisa de reformas para ontem. Sim, isso acho que foi perfeitamente claro ontem com o resultado das eleições, que do ponto de vista de tática política o PS teve de facto um erro clamoroso na forma como se deixou levar para este cenário. Voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, de condições de governabilidade, o que é que te parece que seja um cenário possível para haver um governo aqui? A mesma história que tínhamos antes, mas desta vez sem forças de bloqueio, porque obviamente o resultado das eleições legitima a AD a continuar o seu trabalho? Eu se calhar vou um bocadinho atrás, Paulo, se me autorizares, que é o seguinte. Claro. Para se conseguir responder para que alguém consiga responder à tua questão, precisa de saber uma resposta precisa ter uma ideia exata daquilo que vai ser o comportamento do Chega no Parlamento. Vai ou não vai ser o partido da oposição? Mas antes de chegares ao Parlamento, admito que hajam conversas e discussões entre os partidos para se... Aliás, já começaram hoje, supostamente, com as audiências com o Presidente da República dos 3 partidos mais votados. Isso. Não, exatamente, mas é isso mesmo. Para se conseguir perceber como é que isto vai funcionar de hora avante, é perceber se o Chega vai dotar de uma postura que acho que eles são muito bons nisso, que é fazerem barulho. Eles são bons a serem um bocadinho mais, mais populistas dentro de uma casa como o nosso Parlamento, mas vamos perceber se eles agora não vão conseguir vão ter que ser oposição de muitas das ideologias e que o próprio Ventura se identifica, porque ele vem do PSD, portanto ele faz um spin-off daquilo que é o PSD do ponto de vista de ter ideias mais... Eu acho que ele comunga de muitas das ideologias daquilo que o PSD quer, com uma diferença: é menos polido e muito mais pragmático, portanto, e chamar o nome pelas coisas. Como é já saber sujamente como conhecido, de chegantes e Ou seja, tu achas que estes resultados, na verdade, é um presente envenenado para o Chega, aprisiona o Chega a uma postura no Parlamento que não é aquela que eles gostam de ter? Mas é a questão que eu acho que isto pode ser, acho que não é presente envenenado, pelo contrário, eu acho que eles vão tirar muito proveito de se identificarem, como ainda hoje o fazem, apesar de terem uma votação ainda para já menor que a do PS, com o mesmo número de deputados, eles dizem que neste momento já se auto-intitulam como sendo a segunda força política em Portugal. Por isso, vamos ver o que é que os círculos da Europa e do resto do mundo, portanto, vão dizer e vão ditar. Acho que
acho que vai. Sinceramente, não, na minha opinião, isso é completamente irrelevante. É claríssimo, na minha opinião, que o Chega é neste momento a segunda força política, independentemente do. E mesmo até que nos círculos da imigração viessem mais deputados para o PS do que para o Chega, o facto de terem mais um deputado, tendo em conta o estado atual do partido e a capacidade ou a falta dela de guerrilha interna com que o partido fica depois deste resultado e desta hecatombe e tudo o que se tem passar à volta do PS, e tendo em consideração a energia reforçada com que o Chega sai depois deste sucesso eleitoral, acho que é claro que no Parlamento vai haver um governo e uma força a liderar a oposição, que será seguramente o Chega nos próximos anos, o que significa que o PS a seu tempo não se regenere e não volta a conquistar um lugar que foi seu sempre que não foi governo, mas nesta legislatura não me parece que o vá conseguir fazer. Mas a minha dúvida é mesmo essa, será mesmo que ele vai ser oposição? Será mesmo que o Chega vai fazer oposição para que a maior parte daquilo que são as iniciativas, eu vou aqui deslastrar os temas da corrupção e pronto, tudo aquilo que eles dizem que são diferentes do PSD, portanto eu vou tirar essas conversas. Acho que isso também vai depender muito da postura do próprio governo, porque obviamente o que chega com a votação que tem, se tenta legitimado a ser tido em conta, a ser ouvido, a ser incluído nas decisões do país e nas discussões e em tudo aquilo que forem as decisões estratégicas e os projetos estratégicos para o país. Se o PSD adotar a postura que adotou até hoje de completa ostracização do Chega, obviamente o Chega vai assumir como força de bloqueio, como se sempre assumiu até ao momento. Agora, vai ser um jogo de cintura dos dois lados, vai ser um jogo de cintura da AD de perceber que de facto a postura que tem tido quer a AD, quer o PS, de ostracização do Chega, só lhes tem dado força. Portanto, se querem continuar a alimentar esta força, é seguir esse caminho. Se querem suavizar a coisa, se calhar têm que começar também a incluí-los um pouco e a dar espaço para serem ouvidos. E o Chega, que tem sede de poder, sobretudo o André Ventura, se sentir que lhe estão a dar repousados, acalma-se, acho eu, irá acalmar-se no Parlamento. Se sentir que está a ser ostracizado, é onde ele se sente melhor, é a praia dele e vai-se agigantar. Sim, falas de um tema que também muito pouca gente faz menção a isso, principalmente nos mídias, as redes sociais não, portanto essas assim já falam um bocado sobre isso, é que os líderes políticos continuam, e principalmente os líderes políticos à esquerda, continuam a chamar extrema-direita ao Chega, e que é um partido radical, e isso só lhes dá palco, isso só lhes dá voz, e isso só faz trabalho de publicidade e de campanha de borla para o Chega, porque eles aí têm todo o direito e têm toda a vontade e têm todo o jeito para dizer que não são de extrema-direita, e dá tempo de antena para eles de facto demonstrarem que faz parte da natureza humana, mas efetivamente tem funcionado ao contrário, e acho que ainda, e hoje eu comecei, depois não concluí o meu comentário, comecei por falar nessa questão das redes sociais, e de facto aquilo que eu vi hoje nas redes sociais foi uma vez mais a prova de que ninguém conseguiu ainda aprender nada do ponto de vista de psicologia humana sobre aquilo que é o fenómeno do Chega, porque a forma como continuam com aquela raiva, com aquela ostracização, com aquela ofensa gratuita ao Chega, e eu percebo perfeitamente, o André Ventura é um ser que desperta sentimentos antagónicos e seguramente ou se adora ou se detesta. O resto do partido é um deserto de ideias, aquilo é uma seita, não é? Como já alguém o disse, mas se tu continuas a insistir neste caminho, continuas a insistir em ofender o partido, a ofender os votantes do Chega. Hoje, quer dizer, estamos a falar de aquilo o carinho que se coloca na testa a qualquer pessoa que vote Chega, já estamos a falar de 22% dos eleitores em Portugal. Vamos assumir que todos os eleitores em Portugal, que isto tinha representatividade no país, estamos a falar de 22% da população que potencialmente de idade adulta, não é? Porque são o público-alvo eleitor. Quer dizer, é muita gente, não é? Para tu dizeres que são meia dúzia de atrasados mentais, ou que são anormais, ou que são iliterados, ou que são tudo isto, é muita gente, não é? E ir por esse caminho, não me parece que seja já falámos sobre isso, Paulo. Sim, várias vezes. O Chega captou, a Rita Matias captou, fez um trabalho, e isto é reflexo deste trabalho,
de entrar na camada jovem e de, novamente, as camadas jovens interessarem-se pela via política. Eu não sei se tu reparaste ontem que, para além do Chega ter uma grande expressão na camada jovem e nos putos mais até aos 25 anos, que aí sim, putos que tenham e miúdos que tenham ideias mais tramadas, tendencialmente colam-se ao Chega, da mesma forma que é um pormenor muito interessante. Eu não sei se tu reparaste, isto é um bocado estranho, mas é verdade. Eu não sei se tu verificaste ontem a CDU ontem, quando o líder, estava a falhar o nome agora do Raimundo, Paulo Raimundo discursou ontem, obrigado pela ajuda. Tu tenta perceber quem é a audiência dele. Não estive atento a isso, mas presumo que seja a terceira idade, não é? Exatamente, não é. Não é. Do Paulo Raimundo? Não é. Do Paulo Raimundo. Se tu ontem verificares, se voltares atrás, tu vais olhar 2/3 não, mas estás a falar das pessoas que estão lá sentadas nas cadeirinhas a bater palmas e a aplaudir, não é? Porque isso não é representatividade de quem vota neles, não é? Não, de todo não. O que eu te quero demonstrar é que os pensionistas neste momento são poucos aqueles que tenham a expressão suficiente para conseguir e percebem certamente que o PCP não é a solução e o CDU não é a solução. Mas a grande força motriz e a razão porque o PCP não desapareceu ainda, eu tenho a ideia convictamente que é essencialmente que se deve aos jovens. Não tenhas a mais pálida dúvida. E ontem... Sim, mas atenção, são 180 mil votos, não é? Que o PCP teve. Está bem, pronto. Não é nada, não é? Pois não é, mas ontem eu acho que aquilo para mim foi uma boa amostragem. O ADN teve 80 mil votos, o PCP teve mais 100 mil votos que o ADN, quer dizer, o PCP, não é? Esta força política. Mas o ADN são derivações do ADN, o Volt, o ERC, são... Sem dúvida, mas estou a comparar aquilo que foi o número de votos, não é? Sim, claro. Mas pronto, mas eu de facto tenho aqui uma palavra a dizer, já chamei a atenção para isto, que é, se alguém tornou possível os jovens voltarem a se interessar pela política, pelas boas ou más razões, não importa, que tiveram de facto um veículo, uma vontade, um desejo de ir votar e manifestar a sua vontade de votar. Sim, é verdade, o Chega captura muito da população, da população jovem. Fizeram um trabalho e têm feito um trabalho que eu acho que mais ninguém o fez. E isso para mim é representativo, também parte desta vitória deles do Chega, porque eles foram buscar pessoas, eleitores que não votavam, ou que não tinham a recorrência de votar. E foram buscar muitos que votavam noutras forças políticas, nomeadamente nas forças mais radicais de esquerda. Isso mesmo. Há muita transferência de votos, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Acredito que o Bloco de Esquerda tenha partido imensos votos jovem que transitou diretamente para o Chega. Aliás, e vê-se na expressão geográfica dos votos do Chega. Eu vou-te dizer assim por isto é por feeling, não é um feeling daquilo que eu falo com as pessoas e discuto os temas. Eu acredito que 30%, 35% dos votos do Chega à data de hoje eram pessoas do PSD, dos PST, ou neste caso CDS e PSD, mais à direita, que se converteram para Chega, cansados da inércia, e há muita gente que se transferiu também do PSD para o Chega. Além de que, acho que o Bloco de Esquerda converteu efetivamente também alguns, e aí há uma teoria que é a teoria da ferradura que funciona muito bem, que é os extremos unem-se, e neste caso o Chega não é por acaso que o Alentejo virou Chega, não é? É isso mesmo, e o Algarve. O Bastião comunista e o Algarve. O Algarve é menos comunista do que... O Chega ganha Setúbal. Olha, ainda bem que falas em territórios mais locais, porque tenho uma curiosidade que para te mostrar, porque, e estou a partilhar isso também aqui no YouTube com quem nos está a ouvir, que é os resultados dos partidos em algumas freguesias. Porquê? Porque acho que é uma análise interessante de se fazer, até para perceber onde é que estão. Não é só, porque nós falamos muito da questão dos eleitores do Chega que estão no Alentejo, ou estão aqui, ou estão ali, na margem sul, mas mesmo dentro de por exemplo, Lisboa, dentro da cidade de Lisboa, nós vamos ao Conselho de Sintra, mas mesmo Sintra também é um bom exemplo, já lá vamos. Vamos, por exemplo, aqui
Alvalade. Alvalade do Chega foi a quinta força mais votada, com 10%. PSD 37%, depois PS, Livre foi a terceira força mais votada em Alvalade, Iniciativa Liberal e depois o Chega. Depois, se formos, isto em Lisboa, na freguesia de Alvalade. Depois, se formos ver, por exemplo, Santa Clara, o Chega está em segundo com 27%. Ou se formos ver o Beato é Maravilha. Deixa eu ver primeiro Maravilha. Chega, foi a força política mais votada, ou seja, dentro da cidade de Lisboa, do Conselho de Lisboa, não é do distrito, do Conselho de Lisboa, tu tens freguesias como Alvalade, do Chega foi a quinta força política mais votada, e depois tens Marvila, onde foi a força política mais votada. Isto também é interessante na leitura dos motivos que levam os votantes do Chega a votar Chega. Dentro da própria cidade de Lisboa há realidades bastante distintas dentro de diferentes freguesias, e isso também tem que ter uma leitura para se perceber de facto porque é que as pessoas estão a votar como estão a votar. E Sintra é outro exemplo interessante. Rio de Moro, Chega, o partido mais votado, mas se formos espaculares, mesmo assim, agora surpreendeu-me. Chega foi a segunda força mais votada, mas já não foi a primeira, ainda assim. Ferrugem foi o segundo mais votado, mas onde o Chega de facto tem a grande votação em Sintra é nos concelhos mais pobres. Rio de Moro, Cacém também foi o mais votado, Massamá, aposto que o Chega também está em primeiro. Não, foi em terceiro, mas perto, não, sem grande diferença. Mas pronto, se tu fizeres esta leitura mesmo dentro de várias regiões por freguesia, tu vais constatar que de facto realidades distintas levam também a votos completamente distintos, o que desmonta um pouco a teoria de que os votantes só votam no Chega as pessoas que o tal caribe na testa, que são idiotas ou que são anormais ou que são não são esclarecidos, são pessoas informadas ou com baixa escolaridade. Tens que perceber que se calhar temos que perceber que se calhar alguns dos temas que o Chega trouxe para o debate político são reais, estão a afetar a população portuguesa no seu dia-a-dia. As pessoas estão-se a deparar, e a questão da imigração é claramente, por muito que se tentasse fugir a ela, e tentou-se durante muito tempo, até há pouco tempo atrás toda a gente fugia a ela menos o Chega. Entretanto o PS e o PSD perceberam que era realmente um tema real na população portuguesa e começaram a falar nele, não só para tentar tirar votos ao Chega, mas porque de facto perceberam que há um problema, que há um tema que tem que ser abordado e que se andava a fugir dele. Sim, repara, eu não consigo. Mas eu só queria perceber essa tua curiosidade. Fiquei surpreendido que o Chega ganhe, por exemplo, numa freguesia tipo Rio de Moro ou Massamá. Não fico nada surpreendido, como também não fico nada surpreendido que o Chega ganhe em Vila Nova de Mil Fontes ou em Odmira, porque basta tu ires lá, e se calhar grande parte das pessoas que comenta determinados temas não vai lá, mas basta tu ires lá e perceberes o quão a realidade demográfica daquele sítio, daquelas zonas mudou. Quem conhece essa região sabe o que é que aquilo era há 10 anos. Eu não estou a dizer que mudou necessariamente para pior, mas que mudou, e mudou muito. E estas mudanças têm impacto. As pessoas sentem esse impacto das mudanças estruturais na demografia dos sítios onde vivem. E obviamente negar que isto é um tema é dar força de facto a quem depois vai aproveitar desse tema. Eu não estou aqui a discutir se esses imigrantes eram necessários, se não eram. Não estou a discutir se o país parava, se os imigrantes fossem todos deportados ou não. Não é isso que está aqui em causa. Eu sou imigrante, portanto sou o primeiro a defender que de facto é importante para o mundo que existe esta liberdade de circulação e que cada um possa se estabelecer onde entender que se pode estabelecer, mas tem que de facto haver condições e regras. Não te vais estabelecer no país A, B ou C só porque queres, mas sim porque há condições para tu te estabeleceres lá. Tem que haver políticas de integração da imigração, e foi isso que faltou, abriu-se a porta a toda a gente e criou-se de facto um ambiente em que de repente muitas regiões do país se sentiram quase assaltadas por uma força imigrante, e obviamente isso gerou tensões
tensões territoriais que se geraram, obviamente, os temas que agora se estão a debater e que se fizeram crescer o Chega. Mas pronto, já vamos longos no nosso debate de hoje, e temos estado a centrar só à volta do Chega, mas há outros partidos que acho que mereciam também uma palavra. Tens que outras surpresas tiraste desta eleição? O que é que dirias que foi a segunda maior surpresa? Eu diria que acho que é inequívoco para todos nós que a maior surpresa foi de facto o hecatombe do PS e o facto do Chega ter conseguido igualar o Partido Socialista, mas e a seguir? Sim, atenção, eu só não quero mastigar mais o assunto do PS, porque não há muito para mastigar. Tenho só um comentário final em relação a isso. Também toda a gente está concentrada no Luís Carneiro, que será certamente uma das pessoas que vai ter, certamente, apresentar a sua lista para ir para a presidência, para ser o secretário-geral do partido. Questões importantes que eu acho que em relação a isso tão somente acho que não é a figura que o PS precisa, na minha ótica, e acho que temos aí movimentações internas no PS. Sinto que vamos ter movimentações internas sobre velhos do Restelo, nomeadamente Medinas e companhias. Portanto, eu acho que ainda vamos assistir a histórias interessantes dentro do PS nas próximas semanas. Então, exato, vai ser animado. Pronto, e basicamente agora indicadores importantes. Acho que a IEL está de facto, eu acho que se tivesse o Coutinho Figueiredo na IEL à data de hoje, teria certamente esmagado este número dos 9 para se calhar para 2 dígitos. Acho que o Rui Rocha mesmo assim fez uma boa campanha. Continuamos um bocadinho sem saber o que é que a IEL está a fazer. Pela voz do Rui Rocha, continua a sentir que não se consegue perceber bem o que é que a IEL faz. Olha, eu não concordo, eu aqui tenho que discordar completamente, e acho que a IEL fez uma péssima campanha, o Rui Rocha fez uma péssima campanha. Mas eu mesmo. Tu disseste que percebi que tu teres dito que o Rui Rocha fez uma boa campanha. Não, fez uma boa campanha dentro do Rui Rocha. Mas quando eu digo que eu acho que se tivesse o Coutinho Figueiredo ou tivesse o Guimarães Pinto, Guimarães Pinto. Portanto, o que eu digo é, acho que ele fez uma boa campanha, porque realmente, sem fazer muito, teve 9 deputados. Porém, se fosse uma figura que soubesse realmente defender e transparecer as ideias daquilo que a IEL realmente acho que teríamos conseguido ter eu acho este resultado da IEL um péssimo resultado, e era um resultado que deveria exigir a demissão do líder partidário. Acho que temos que perceber o contexto. E tu começaste, e bem, fizeste menção a isso quando nós começámos este podcast, que é no mundo, na Europa e no mundo a virar à direita, com as forças políticas de direita a crescer exponencialmente por toda a Europa e em Portugal, com o Parlamento português, 2/3, um número histórico no Parlamento português, de forças políticas de direita, e a Iniciativa Liberal ter tido praticamente o mesmo número de votos que teve na última eleição. Acho que é um péssimo resultado. Acho que deveria... Nem consigo compreender o discurso de vitória, não consigo compreender esta mensagem de crescimento sustentado. Não é crescimento sustentado nenhum, não estão a crescer, não estão a capitalizar. Isso faz-me lembrar, o discurso da Iniciativa Liberal faz-me lembrar quando o governo português vem se vangloriar de que o PIB cresceu 1,5%, e depois tens a média da Europa a crescer 3%, e tu estás todo contente porque estás a crescer, tens o teu PIB a crescer 1,5% ou 2%, mas na verdade estás a ficar mais pobre porque estás a crescer, mas a um ritmo abaixo daquilo que os outros, com os teus pares, portanto estás a ficar mais pobre comparativamente. E a Iniciativa Liberal parece-me a mesma coisa. Que sim, crescemos, mas neste conjunto, neste tsunami de direita, e a Iniciativa Liberal, o partido se calhar mais moderado de direita, se calhar não, o partido claramente mais moderado de direita que temos em Portugal, e digo o mais moderado porque não considero o PSD um partido claramente de direita, é um partido de centro-direita, portanto, excluindo o PSD da equação, a Iniciativa Liberal é de longe, obviamente, um partido moderado à direita, e não consegue capitalizar de facto este ambiente de rapagem de esquerda. Portanto, acho que foi o PS e foi o grande, teve uma derrota que para mim está ao nível dos blocos e da CDU. Não, também não, eu percebo, porque eu sei que tu és sensível e gostas de facto desta veia mais IEL,
Não, acho que não é assim tão catastrófico. Acho que catastrófico sim o Bloco de Esquerda quando está de facto no sentido certo, na minha opinião, mas está de facto a desaparecer. E mas é um partido que está a desaparecer porque que foi de arrasto por um tsunami que fez desaparecer a esquerda toda, ou seja, ainda tem essa salvaguarda. Eu concordo que depois podemos contrapor, por exemplo, com o LIVRE, que conseguiu subir e ganhar mandatos, ou seja, ser contracorrente nesse ambiente de desaparecimento da esquerda. Mas pelo menos a CDU e o Bloco de Esquerda estão alinhados com aquilo que era a direção da sua família política. Agora a Iniciativa Liberal foi o oposto, não é? Não capitalizou, viu a sua família política a esmagar em termos de propensão de voto e eles ficaram na mesma, ficaram parados. Certo, mas acho que a IEL, de facto, como volto a dizer, acho que fez a campanha do Rui Rocha foi à altura do Rui Rocha. Acho que ele pode ser um bom tipo tecnicamente, acho que ele é um péssimo líder do ponto de vista de ser, acho que apesar de ele ter feito bons debates, dizem, não os vi todos, mas televisivos naquele sistema que é só falar de 7 minutos, mas acho que não, pronto, não, acredito que ele não é uma boa cara para um partido fresco como deveria ser a IEL. O LIVRE está a ir buscar a pessoal toda do Bloco de Esquerda, a maioria deles, e portanto bom trabalho por parte do seu Rui. Eu estou a esquecer dos apelidos das pessoas, pá, Rui, qualquer coisa, não é Rui Paredes, é qualquer coisa, mas... Não me estou a lembrar do nome dele, é uma branca, não te consigo ajudar nesta. Mas pronto, do seu Rui, e temos também, pronto, depois temos aqui dois últimos sinais para também termos aqui em discussão, que é naturalmente o desaparecimento. Eu fiquei... Eu não tenho... Rui Tavares, o Google já me ajudou. Obrigado. O que é que acontece? O Bloco de Esquerda tem-se pautado por... aliás, o Bloco de Esquerda e o PS tiveram alguma prepotência, alguma arrogância ao longo desta campanha. Arrogância e prepotência essa que funcionou durante algum tempo, hoje já não funciona. E, portanto, a arrogância e a prepotência com que eles têm a narrativa e a forma como eles se posicionam é, de facto, de quem não quer convencer ninguém. E a Mortágua, para mim, é dicotómico. Acho que ela foi das melhores pessoas a liderar as CPIs, é das poucas pessoas que sabe preparar uma CPI, faz as perguntas aos banqueiros todos sem medos, sem pruridos. Ela, de facto, é imbatível nessa prática. Acho que é uma fraca líder política, para mais ainda, para um Bloco de Esquerda. Acho que erro crasso na narrativa, na construção desta campanha. Completamente. E quanto... ir buscar os Louçãs da vida, os Fernandes Rosas da vida, portanto acho que foi realmente uma campanha de erros táticos políticos que, de palmatória, não é? Mesmo para quem, quer dizer, quase envergonha, e nós não somos políticos, mas isto é comentado em conversa de café. A maior parte de nós, cidadão comum, percebia que estavam ali a ser cometidos erros absolutamente básicos de estratégia política. Sim, pronto, e sem dúvida, o PAN acho que é uma necessidade. Eu não partilho nada, não comungo nada da ideia de que o hemiciclo deve ser só 3 ou 4 partidos. Acho que devemos ter várias forças representarem. Acho que o PAN faz sentido existir, da mesma forma que acho que faz sentido o LIVRE existir. O Rui Tavares, agora está a ser muito dele, acho que o Rui Tavares é um bom exemplo de que se consegue ter ideologias à esquerda sem ser tão princípios e agressivos, e até se calhar aqui com alguns lábios lá parasitas que só pensam em deixar. Esse é o slogan dele, que eu acho que é fraco no país que vivemos hoje. Estamos em 2025, isso é igual. E depois temos aqui uma coisa muito interessante, que a gente dizia que havia essa probabilidade. Acho que vai ser voz no nosso hemiciclo. Acho que é meritório e, portanto, quem falou e quem entrevistou e quem já teve a oportunidade, alguma das pessoas com quem eu tenho assistido a estas conversas de YouTube,
Dizem que têm ideias interessantes, têm ideias que podem contribuir. Vamos ver se têm força suficiente para saírem deste ruído. Vamos ver se têm voz suficiente para sair deste ruído que, de facto, vai existir muito no nosso Parlamento com estes arruaceiros. Olha, Tenho que dizer... Arruaceiros não fica bem dizer isto. Mas de facto, eu acho que o Chega podia fazer aquilo tudo sem serem tão agressivos, e acho que desceram bastante o tom, a forma como eu achava que a nossa casa parlamentar deveria ter. muito bem. Finalizando com a parte final também da noite eleitoral, o que é que achaste das intervenções finais dos líderes partidários, e houve alguma que te chamasse particularmente a atenção, e por que motivo? Não sei se as viste, estou a partir do princípio que viste. Vi praticamente todas, e entretanto a Inês Sousa Real, entretanto ele somos... Por acaso foi a única que eu não vi, confesso. Pronto, depois eles transitavam sempre, porque depois chegou ali uma altura que iam trocando, assim uns em cima dos outros, e até depois do próprio Pedro Nuno Santos transitaram e cortaram as perguntas dos jornalistas, e portanto depois também não conseguia ver ou ouvir as respostas. Sim, mas já foi na parte final, na fase de perguntas e respostas. Olha, o que é que eu te posso dizer? O que é que me surpreendeu? Olha, vou-te dizer, para mim o discurso mais fraco foi do da IEL. Foi um discurso fraquíssimo, sem energia, não havia empatia, não havia ali nada que me dissesse, tipo, sabes, bora lá, ganhámos. Acho que o Bloco de Esquerda teve muito... O Bloco de Esquerda ainda não tinha... portanto, eles só conseguiram eleger nos últimos 20 ou 25 anos. Sim, foi mesmo na reta final. O Bloco de Esquerda estava muito mais empolgado, mesmo sabendo... Não, isso é deste um bom exemplo, porque foste buscar o exemplo que eu ia dar. Para mim foi de um surrealismo atroz a conferência de imprensa da Mariana Mortágua, porque parecia a conferência de imprensa de um partido que tinha acabado de vencer as eleições. Aquilo, toda a gente a gritar a vitória, um entusiasmo enorme, ela super feliz com a campanha, a dizer, feliz com o resultado da campanha, porque fizeram uma excelente campanha eleitoral, diz ela. E foi absolutamente surreal. E depois, como tu dizes bem, ela ainda nem sequer tinha sido confirmada tinha sido confirmada como deputada quando estava a dar a sua conferência de imprensa. Isso aconteceu segundos depois dela ter terminado a conferência de imprensa, quando ela estava a sair, e foi, de repente, foi confirmada, foi super ovacionada, viu-se o sorriso aquele sorriso quando tu estás à rasca e depois finalmente tens a notícia que te alivia, aquele sorriso de alívio, ufa, consegui conservar o meu tacho por mais uns aninhos. Foi surreal e foi digno daquilo. Acho que é a imagem perfeita do que é a vida política em Portugal, foi a conferência de imprensa da Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda. É ilustrativo do quão do surrealismo com que é pintada a vida política em Portugal. Pronto, e como eu te digo, eu acho que o Chega estava, ele não cabia dentro de si. Mas foram conferências de imprensa, mas também do Chega foi fraca, a da AD foi fraca, nenhuma conferência de imprensa foi um call to action, foi qualquer coisa de palpável, de vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, as eleições estão para trás. Eu, enquanto líder partidário que tinha acabado de vencer umas eleições, a primeira coisa que eu ia dizer é acabou, já está para trás, agora vamos fazer, e vou fazer isto, vou fazer aquilo, começar amanhã, vai ser qualquer coisa de vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer, não é? Não, tem aquela conversa de engonhar, muito, muito fraco. Mesmo o próprio Raimundo, ele começou até com uma... O Raimundo ganhou as eleições, não é? Eu ganho sempre, não é? Sim, não, exatamente, mas não, quer dizer, por acaso... Sim, mas disse que tinha vanglorioso ter conseguido naquele ambiente manter o grupo parlamentar, o que nem sequer foi verdade, porque só elegeram 3 e ele estava a contar com 4. Também nisso foi fraco, não é? Porque nem sequer foi rigoroso nos números. Muito mal. Desculpa, estou-me a sobrepor, mas entusiasmou-me bastante pela negativa este tema das conferências de imprensa finais, porque foram muito más. Pronto, olha, digo-te, não consegui ver do JPP, não consegui assistir, eu só ouvi ele falar com algumas perguntas e respostas dos jornalistas. Olha, muito honestamente, a pessoa que eu gostei, que acho que foi muito concisa e muito objetiva na forma como discursou,
e que fez um bocadinho daquilo que estavas a dizer. Agora é a altura de começar a trabalhar, é a altura de agora começar a pôr as mãos na massa. Foi o Rui Tavares que foi o único discurso que eu senti que não foi minimamente... O Rui Tavares é um bom falante, não é? Tem boa presença e passa a mensagem. Ele tem aquele jeito de ser o meio geek, não é? Portanto, tem ser aquele meio nerd que sabe tudo um bocadinho. E isso, de facto, eu não sei se tu viste a edição dos Girinhas deste ano com ele. De facto, é um tipo que sabe, é um tipo que é um estudioso, portanto, é alguém que sabe, principalmente das ciências sociais, é um tipo de línguas, ele é um tipo de literatura, é um tipo que sabe. Mas ainda assim tem aquele jeitinho meio nerd e consegue ter piada e depois lá está e alinhou na coboiada do Batáguas, alinhou na coboiada do Geirinhas e portanto eu acho que é um tipo que se tem demonstrado até, acho que também tem-se feito, acho que tem vindo a trabalhar e portanto mesmo na figura dele, mas genuinamente concordo contigo, acho que não houve aqui nem o Chega. O Chega, eu gosto sempre de olhar para o público e para os apoiantes que estão nestas situações, que eu acho que em parte também representam muito aquilo que o partido é, ou aquele grupo que está neste momento a festejar, e estavam os animais, e as mulheres ainda em aspas, pareciam grosseiras, enfim, é o que é, acho que o Chega, pronto, já falámos disto também, vou terminar aqui, Paulo, já vão em 45 minutos. Vamos fechar. O Chega vai continuar com o mesmo problema que já tinha. Não tem tempo para fazer casa, não tem tempo para fazer cultura de um partido. As pessoas que estão eleitas e que vão sentar o seu rabiosco dentro de uma cadeirinha do nosso Parlamento, muitas delas ou têm um histórico partidário estranho ou duvidoso, na sua maioria, há certamente exceções, e eles têm lá 3 ou 4 pessoas digamos, com cabeça, tronco e membros dentro do partido, mas na sua grande maioria são pessoas que isto é tacho e que infelizmente não conseguem, o Chega e o André Ventura, não pode estar em todo lado, não tem tempo para fazer um bom partido, porque quem cresce de 10 para 50 de um momento para o outro não consegue fazer sofre dores de crescimento. E portanto, com isto certamente que vão haver novas polémicas, vão existir mais malas, histórias das malas da vida. Vamos ver como é que isto se vai resolver e como é que o Chega vai conseguir descalçar essa bota. Muito bem. Sim, senhor. Mercados financeiros ficam para a próxima semana. Também não houve nada de muito entusiasmante para relatar esta semana e que justificasse roubar tempo de antena àquele que foi o tema da semana. Cá estamos novamente na próxima segunda-feira para mais uma edição. Caríssimo Diogo, forte abraço. Foi bom falar contigo. Obrigado. Vamos a isso. Tchau. Tchau.